Pessoal, boa noite. Suave. A gente vai Fazer o iniciar texto. agora a nossa live. Não vamos fazer o texto não, Beatriz. Vamos estudar a Bíblia. Né? Vamos estudar a Bíblia. A Bíblia. Estudar. A Bíblia. Isso. A Bíblia. Vamos estudar a Bíblia e num primeiro momento, deixa eu só compartilhar aqui a live. Né? Deixa eu compartilhar a live. E eu quero ver se vocês vão gostar desse vídeo. Eba! É isso aí. Vamos ver como tá, Se né? você aqui é seu adulto ou adolescente, se inscreve no canal e dá até o like. Se você é criança, deixa o like. Peraí, deixa eu tirar o som, deixa eu compartilhar aqui. Vou no banheiro. Vá, daqui a pouco você chega. Deixa eu só compartilhar aqui e esperar meu filho chegar, ele já está chegando. E aí a gente vai começar a nossa meditação em família. É, família, filha e filho, bebê, Meus mulher. filhos. Junto com meus filhos. Então deixa eu só compartilhar aqui, né? Compartilhar. E a gente vai Compartilha com minha professora, pai. com sua professora. Uhum. Outra hora a gente compartilha Com ela. com ela, viu? Deixa eu compartilhar aqui. Ei, galerinha, só tá Pronto, indo no banheiro. compartilhei aqui com ela e agora a gente vai começar a nossa meditação. Meu filho já chegou. Nosso vídeo, Senta aí, por favor, então. Nosso vídeo. Não, deixa assim, vá, senta aí, vai, senta. Assim, Olha, vamos prestar atenção agora. Eu vou ler aqui para eles a primeira carta de São João, né? A primeira carta de São João. E a gente vai fazer uma meditação sobre a primeira carta, né? Mas vamos lá, então. Olha. Vamos lá, viu, Beatriz? Uhum. Olha. Introdução ao Verbo encarnado. O que era desde o começo, o que nós ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos tocaram do Verbo da vida, pois a vida se manifestou. Nós a vimos, dela damos testemunho. Ele está falando aqui de toda a existência. Você não vê os pássaros? Você não vê as nuvens? As Tá árvores. prestando atenção, Heitor? Então, você não vê os pássaros, você não vê as nuvens, Eu vejo os você não tubarões. vê o rio, os balões. Falei tubarão. Tudo isso faz parte da existência de Deus. Janela. Deus criou tudo isso, entendeu? Aham. Deus criou tudo isso. Aham. A gente só pode criar alguma coisa a partir de algo que Deus criou primeiro, né? Então aqui ele está falando disso, né? Aí aqui a gente continua, né? O que vimos, ouvimos, nós vos anunciamos. Ou seja, o que nós vimos e ouvimos da parte de Jesus, a gente fala. A gente fala sobre Jesus, não é? Então, a fim de que também vós esteja em comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão é como se fosse união. Nós estamos, assim, quando nós estamos unidos a Deus, né? Nós estamos unidos a Deus. Pai, Oi. mas tem que ser ponto viu? Se vir, porque se eu não fazer o trabalho, minha tarefa da escola, eu vou ficar sem recreio. Não, mas você vai fazer, não se preocupe. Não, deixa aqui, não deixa não. Não se preocupe, vamos lá. Então, tudo isso vos escrevi para que vossa alegria seja completa. É para a gente ficar alegre. Ó, para de brincadeira, vamos se concentrar. Né? Para a gente ficar alegre em Deus. Entendeu? Deus nos criou. Então, quando a gente se une a Ele,
A gente, quando a gente está em estado de graça, a gente é abençoado por Ele. É abençoado por Ele. E isso nos traz alegria. Ai, já vi. Entendeu? Olha, Deus é luz. Esta é a mensagem que dele ouvimos. O que vos anunciamos, Deus é luz. Beatriz, vamos prestar atenção. E nele não há trevas. Se dissemos que estamos em comunhão com ele e caminhamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é isso? O que é isso? Mentira. Calma, é assim. Deus é luz, Deus é verdade. Deus é verdade. E quando nós estamos com Deus, nós seguimos o caminho de Deus. Nós falamos a verdade, nós pedimos graças a Deus, nós conversamos com Deus. Isso, nós não roubamos, nós não mentimos. Nós não damos língua. Então, esse é um sinal da pessoa que está vivendo com Deus. E quem é que não está vivendo com Deus? É quem faz tudo isso. Diabo. O diabo, né? O diabo não está com Deus, né? Ele está com o diabo. E, então, se a gente caminha no caminho, se a gente vive mentindo, se a gente vive roubando, se a gente vive falando mal dos outros, então, se a gente vive fazendo essas coisas, a gente está caminhando no caminho das trevas. No caminho ruim, entendeu? Ou se estivesse escondendo algo. Se estiver escondendo algo, tem que ver, né? Porque eu tivesse escondendo o escorpião, aí dá pra outra pessoa dizendo que é gostoso, abrir a boca e fechar os olhos. Não, aí não pode, né? Que aí você vai machucar outra pessoa. Não pode. Então, aí não pode, vocês entenderam, né? Mas se caminhamos na luz, como ele próprio está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então é assim, quando a gente erra, quando a gente peca... A gente de novo. Não, calma. Quando a gente peca, a gente tem que procurar o entendimento. Tem que olhar na gente mesmo. Será que eu errei? Será que eu estava errado? A gente tem que refletir, pensar, né? A gente tem que pensar. Será que eu errei? E se vocês entenderem que vocês erraram, vocês pedem perdão a Deus. E quando vocês tiverem idade, vocês vão se confessar com o padre. Vocês vão se confessar e ele vai perdoar os seus pecados. Entendeu? Ele vai perdoar os seus pecados. E quando ele perdoar, não é que o padre vai perdoar, Jesus vai perdoar seus pecados, mas vai perdoar através do padre. E aí você vai voltar para a amizade com Deus. Né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Porque a única pessoa perfeita foi Jesus. Isso mesmo. A única pessoa perfeita foi Jesus. Então a gente, querendo ou não, vamos errar. Uma hora ou outra, nós vamos errar. Só que a gente, quando erra, a gente tem que refletir sobre nosso erro e, como é que diz? Se arrepender dele e se consertar, né? Começar a fazer o certo. É assim que a gente faz. E a verdade não está em nós. Se reconhecermos nossos pecados, ele que é fiel e justo perdoará nossos pecados e nos purificará de toda iniquidade. Se dissemos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, entendeu? Então a gente não pode dizer assim. Não é que a gente não pode dizer. Você tem que se conhecer. Vocês têm que se conhecer para saber onde foi que vocês erraram. É assim, que erro eu estou cometendo, né? Ou vocês estão cometendo. Aí vocês pensam, né? Eu errei nessa situação, Então, a partir de amanhã, você já começa a andar certo. Entendeu como é? Então, vamos continuar.
Cristo nos mereceu o perdão. Filhinhos, isto vos escrevo para que eviteis o pecado. Mas se alguém pecar, temos como advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é vítima de expiação por nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Quer dizer que todo mundo, tô aqui, ó. Todo povo, todo mundo que erra, se procurar Jesus, tem chance de ele... Tem chance não, ele perdoa. O que não pode acontecer, viu, Heitor? O que não pode acontecer é a gente não se arrepender. Se a gente não se arrepender, o nosso coração fica duro. Duro como uma pedra? Não, não é assim, não é que é uma forma de dizer, assim a gente vai ficando cada vez mais ruim. Entendeu? Se a gente não se arrepende dos nossos erros, nós vamos ficando cada vez mais ruim. E Deus não gosta de pessoas ruins. Entendeu? Aí, observar o mandamento do amor. Assim sabemos que o conhecemos. Se estamos cumprindo seus mandamentos, aquele que afirma que o conhece, mas não cumpre seus mandamentos, é um mentiroso. Então, é aquilo que eu estou tentando dizer para vocês, ensinar para vocês. Né? Não tem aqueles mandamentos que que vocês aprenderam, né? Não roubar, não matar, não falar mal do amiguinho, né? Amar a Deus, né? Não tem esses negócios. Quem não cumpre eles, não está em Deus. Então a gente tem que cumprir eles, entendeu? Para a gente estar em Deus, estar na graça de Deus, para Deus abençoar a gente, abençoar a nossa casa, a gente tem que cumprir os mandamentos. Entenderam? É por aí. Mas aquele que guarda a palavra de Deus, nele realmente o amor de Deus é perfeito. Nisto reconhecemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele deve comportar-se como ele se comportou. Então, como foi que Cristo se comportou? Cristo ajudou os pobres. Cristo ajudou os amigos, os amiguinhos. Cristo foi na igreja. No filme? Oi? Como que não tinha o filme? O filme? Qual filme? Meu Deus. Você quer assistir? É. Outro momento a gente assiste. A gente está fazendo a reflexão da Bíblia. Pai, mas a gente tem que colocar o celular, pode gravar a gente. Depois eu penso no seu caso. Depois eu penso no seu caso. Então é assim, como era que Cristo se comportava? Cristo ajudava os pobres. Cristo, ele sabia de muita coisa. Ou seja, ele era muito inteligente, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus. Então Cristo, ele era essa pessoa, né? Essa pessoa profundamente amante de Deus, até porque ele era Deus. Ele é Deus, ele é Deus. Então, tô vendo, você tá bagunçando seu cabelo, Beatriz. Caríssimos, não é um mandamento novo que vos escrevo. É um mandamento antigo que recebeste desde o começo. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. No entanto, é um mandamento novo que vos escrevo. Isto é verdade para vós como para ele, pois as trevas estão acabando e a verdadeira luz já está brilhando. Então, como é que eu posso explicar a vocês? No começo, quando o mundo foi criado, teve... Escute, então, sem brincadeira, olha, escute. Se concentre. No começo foi criado um homem, um homem apareceu, um homem chamado Moisés. E ele subiu numa montanha, falou com Deus, e Deus deu a ele os 10 mandamentos. Né? Que é aquele que a gente estudou, não matar, não roubar, entendeu? Então, esses mandamentos, aqui está dizendo aqui que não é um mandamento novo que ele está explicando. Ele está explicando esses 10 mandamentos. Né? Que todo mundo que crê em Deus, que se une a Deus, tem que absorver, né?
Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum motivo de queda. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Então, é assim, aquelas pessoas que estão nas trevas, né, que estão com o diabo, elas não sabem para onde elas estão indo. Para onde é que elas estão indo? Elas estão indo para o inferno. Elas não sabem disso. Elas não sabem disso, entendeu? Por favor, para não falar isso não. Mas é verdade, então. É verdade. É por isso que a gente tem que andar com Deus. A gente tem que se apegar a Deus pra gente ir pro céu. Eu sei pra onde eu tô indo. Hã? Eu sei pra onde eu tô indo. Pra onde você tá indo? Usei no computador. Tá certo, né? Vamos seguir em frente. Olha, persevera-se no mundo, eu vos escrevo, filho. Escuta, Heitor. Eu vos escrevo, filhos. Preservar-se do mundo, né? Porque vossos pecados vos foram perdoados em virtude de seu nome. Eu vos escrevo, pais, porque conhecestes aquele que existe desde o começo. Eu vos escrevo, jovens, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceste o Pai. Eu estou fazendo o possível para passar o conhecimento de Deus para vocês, entendeu? Entenderam? Estão prestando atenção em Pai aqui? Sim. Então, quando vocês andam no caminho de Deus, que nem eu já disse para vocês, Deus abençoa. Deus abençoa. E através dessa bênção, Ele vai mandar para você. Não estou dizendo que Ele vai deixar você rico, mas Ele vai mandar para você prosperidade. Né? Ele vai mandar no que vocês trabalharem, Ele vai mandar uma bênção de prosperidade para você construir bem. Né? No que você propor a fazer, Ele vai lhe ajudar. E provavelmente você vai conseguir. Porém, é do jeito dele. É do jeito dele. Por exemplo, se Como ele tudo criou? Ele criou tudo. Eu tô tentando lhe explicar assim, ó. A gente faz as coisas por Deus. A gente quando faz as coisas. Por exemplo, vocês quando vão fazer sua tarefinha, vocês têm que fazer, quando vocês forem fazer a tarefinha, vocês têm que pensar em Deus. E dizer assim, aí, meu Deus, faz com que eu aprenda essa atividade para no futuro eu lhe servir melhor. Porque a tarefinha de vocês traz sabedoria. Né? Você vai aprender a ler, você vai aprender a escrever, você vai aprender a fazer as coisas. E, por exemplo, se vocês não têm acesso... Senta aí, Beatriz. Se vocês não têm acesso aquela tarefinha que vocês fazem, como é que vocês vão ler a Bíblia no futuro? Como é que vocês vão ler outras coisas no futuro? Então vocês não conseguem. Mas você tem que fazer isso por Deus. Por Deus. Porque por Deus a gente tenta fazer as melhores coisas. Isso, eu estou fazendo isso aqui por Deus. Eu quero ensinar vocês por Deus. Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é que o mundo nos oferece? O que é que o mundo nos oferece? O mundo nos oferece mentira, pessoas falsas, né? Brincadeiras sem gosto, aquela brincadeira mal, sem graça. Que as pessoas gostam e faz que a outra pessoa não gosta. Então, porque é assim, ó, diz assim, né, que a marca do amor é você fazer ao próximo o que queria que o próximo fizesse a você. Então, o que é isso? O que é que você gostaria que seu coleguinha fizesse com você? Aí você faz com ele. Entendeu? Porque aí você tá amando ele. E fazer o mal? Aí você não faz. Porque o mal que nem eu disse a vocês, o mal é como se fosse as trevas. A pessoa tá seguindo o maligno. O diabo. Entendeu? O mal vem do diabo. A gente tem que fazer o bem para os dois. Vamos continuar aqui. Prestar atenção.
Vamos prestar atenção. Não ameis o mundo nem as coisas. Olha, pois tudo que existe no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. A carne. Então, certo. Olha, a carne, isso. A carne, o que é a carne? A carne é o exagero. Por exemplo, você gosta de uma comida. Pizza. Vamos dizer, você gosta de pizza. Miojo. Mas se você comer muita pizza, você vai ficar com a barriga doendo. Entendeu? Pode Isso é a imaginar. gula. Isso é a gula, né? Se você ficar se você comer muito, você fica com a barriga doendo. Se você assistir muito, você fica com dor de cabeça. Olha, meus pães é assim. Então, aí não pode, você tem que se controlar. Você tem que se controlar. Os olhos, a concupiscência dos olhos é quando a gente. Porque nossos olhos, se a gente não controlar os olhos, ele leva a gente a pecar. Por exemplo, quando um amiguinho seu ganha um presente e você olha aquele presente e você quer aquele presente para você. Você está desejando aquilo que é das pessoas e não é seu. Entendeu? E quem foi que fez isso com você? Foi seus olhos. Então você tem que controlar os olhos, você tem que controlar isso. Por exemplo, não é porque um amiguinho ganhou algo que você tem que querer aquilo. Porque o próximo passo vai roubar. E vocês não são ladrões, a gente é servo de Deus, a gente não faz essas Eu coisas. queria ter uma bicicleta igual a Natan e... Tu tá assistindo vontade, né? Não, só que eu nunca roubei. Então, Eu só tô querendo. Eu já vou até pedir pro Papai Noel, não vou roubar. isso. Então não pode. Se você tem que se alegrar, quando uma pessoa ganhar um presente bom, você diz, eita, parabéns, eu estou muito feliz por você. É assim que a gente faz, entendeu? E a soberba da vida que ele está falando aqui, é como se a gente se sentisse superior, igual a Deus. Igual a Deus. E a gente não é Deus, a gente somos pessoas, né? A gente somos seres humanos. E parou, prestar atenção, vamos prestar atenção. A gente somos seres humanos. A gente não é Deus. Então a gente não pode se colocar no lugar de Deus. A gente não pode ser orgulhoso. O que é orgulhoso? Orgulhoso é eu achar que eu sou, por exemplo, melhor que você. Não é não. Então, De eu não jeito sou nem nenhum. melhor nem pior. Nós três aqui, todos nós somos pecadores. Eu não sou melhor que nenhum de vocês dois e nem vocês dois é melhor que eu. Entendeu? Mas tem gente que tem essa atitude. Eu sou um Essa- pouco. então- Jesus. Então, É que eu tem já tava gente sentindo. que tem essa atitude de querer ser melhor que os outros. Não pode, cada um é cada um. Todos nós somos agraciados por Deus, entenderam? Então, é assim, né? Não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa na sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é aquele negócio de cumprir os mandamentos, vocês entenderam? Não matar, não roubar, não mentir sobre o amiguinho, não mentir, né? Não cobiçar as coisas alheias, ou seja, você não ficar desejando o que os amiguinhos têm. É assim que a gente faz. Então, deixa eu ver quanto tempo tá aqui. 23. Eu vou só ler mais um capítulo aqui, porque vocês ainda têm que fazer a tarefinha da escola, né? Não tem não? Eu tenho. Então, vocês têm que fazer a tarefinha da escola. Então a gente vai ler, só terminar esse trecho aqui e vamos encerrar a nossa live, né? Quem é o anticristo? Filhinhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que o anticristo deve vir, pois agora surgiram muitos anticristos. Por aí reconhecemos que esta é a última hora. Eles saíram do meio de nós. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Mas era preciso que fosse demonstrado que nem todos eram nossos. Então, quem é o anticristo? O anticristo é o opositor a Cristo. Jesus? Não, o anticristo é assim. Por exemplo, a gente segue a Cristo. Nós três aqui, nós seguimos a Cristo.
E como é que nós seguimos a Cristo? Bom, Nós seguimos cumprindo os Fazendo as mandamentos. coisas boas. Então, cumprindo os mandamentos. O não roubar, não Pecar. não pecar, não matar, Honrar pai e mãe. Não honrar pai e mãe, não honrar pai e mãe. honrar pai e mãe, amar a Deus, conversar com Deus. Amar a Deus com todas as coisas. Isso, então conversar com Deus de noite, quando você for dormir, aquele, meu Deus, me guarde, quando você vai lá dormir. Então isso a gente está se apegando a Deus. Desse jeito a gente está se apegando a Deus. Mas o anticristo, ô neném, ele faz tudo o contrário. Não, neném, pra cá não. Ele faz tudo, entendeu? Ele faz tudo ao contrário. Então, olha lá, eles saíram do nosso meio. Mas era preciso que fosse demonstrado que nem todos eram nossos. Vós, porém, recebeste a unção, que vem do santo, e vós todos possuís a ciência. Eu vos escrevi, não porque ignoreis a verdade, mas porque conheceis, e nenhuma mentira provém da verdade. Então, pare com isso. Então, vamos prestar atenção. A ciência é o conhecimento. O dom da ciência é o conhecimento. É isso que eu estou tentando transmitir para vocês. O que Né? chama isso? Então, conhecimento, você tá aprendendo. Entendeu? Você está aprendendo. Claro. Quando você está aprendendo, você está recebendo ciência de alguma coisa. Então, velho. Para. Tatuagem. Deixa aí a tatuagem. Então, você está aprendendo alguma coisa. E eu vos escrevi não porque ignorais a verdade, mas porque conheceis, e nenhuma mentira provém da verdade. Então, do conhecimento, quando você absorve um conhecimento, não tem como você negar ele. Então, não tem como, você pode mentir para os outros, mas para si mesmo, você não deveria mentir. Então, por exemplo, se você sabe escrever, você sabe que você sabe escrever. Claro. Então você não pode mentir e dizer eu não sei escrever. Entendeu? Vamos lá. Quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, se você vê alguém negando, dizendo que Jesus não existe, que não existe Deus, essas coisas, você já tem que saber que você está perto de uma pessoa que é o anticristo. Que é um anticristo. Ele é contra Cristo. Ele é contra. Entendeu? E não é o Cristo falso, é? Não é que ele é um Cristo falso. Ele é alguém que não acredita em Cristo. E tenta ensinar os outros que Cristo não existe. Entendeu? É o próprio Aí diabo. a gente tem que fugir pra Não é o diabo. O diabo é outra coisa. Aí a gente está falando de pessoas. Essas pessoas que querem ensinar que Cristo não existe, elas são anticristos. Entendeu? Não vale. Quem nega o Filho também não possui o Pai. Quem professa sua fé no Filho possui também o Pai. Permanece em vós aquilo que ouviste desde o começo. Se permanece em vós aquilo que ouviste desde o começo, vós também permanecereis no Filho e no Pai. O que é que a gente ouviu desde o começo? O que a gente ouviu foi sobre o cumprimento, sobre a vida na graça. Não, Heitor, não vire não, senão daqui a pouco não pega você. Então, assim, deixa assim, tá bom, não mexa não. É sobre a vida na graça, então é aquele negócio de novo, cumprir os mandamentos, que é pra gente estar junto de Deus. E quem fica junto de Deus e tem uma vida abençoada. Olha, Eu junto. e esta é a promessa que ele próprio nos fez, a vida eterna. E isso que fiz questão de vos escrever, a respeito daqueles que procuram enganar-vos. Então, quando uma pessoa tenta lhe convencer que Deus não existe, vocês têm que entender que eles estão tentando tirar a vida eterna de vocês, tirar o céu. Você não quer ir para o céu? Sim, eu quero. Então, se uma pessoa disser para você que Deus não existe, ela vem com essa conversa que Deus não existe,
que você não deve servir a Deus, etc. Ela está lhe tirando do céu. Ah, você que fala isso também, você cala a sua boca, fala. Não precisa brigar com ela, não precisa brigar com ela. Mas você no seu coração, você tem que dizer, olha, Deus existe. Deus existe. Então você diz, Deus existe. Então você não venha me falar isso. Então, por que senão teu coração morre? Uma pessoa que não tem Deus no coração, geralmente ela não tem um coração bom. Ela pode tentar ser boa de certa forma, mas ela não vai ser boa. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela deve estar fazendo algum mal a alguém. Né? Só que ela não sabe porque ela não reconhece o próprio erro. E às vezes ela chega a pensar que o erro dela não é erro. Entendeu? Então, olha, e esta promessa que ele fez. Quanto a vós, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não preciseis de que alguém vos ensine. Mas já que a unção dele vos instrui a respeito de tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ele vos instrui, permanecei nele. O que é isso? Quando você permanece na graça de Deus, quando você permanece cumprindo os mandamentos, honrando seu pai e sua mãe, falando a verdade, etc. Quando você continua desse jeito, você está vivendo em Deus. E Deus vai mostrando a você através de sua experiência, ou seja, através de sua vida, ele vai lhe ensinando. Ensinando, entendeu? Então o próprio Espírito de Deus nos ensina. Já está acabando, só falta esse parágrafo aqui. Sim, agora, filhos, permanecei nele, para que quando aparecer possamos ter confiança e não sejamos por ele envergonhados em sua vinda. Cristo vai voltar no futuro. Entendeu? Cristo, ele vai voltar no futuro. E quando ele voltar, ele vai julgar os homens. Ele vai julgar quem está do lado de Deus e quem está contra Deus. Essa é a segunda vinda de Cristo. Ele vai julgar quem está do lado de Deus e quem está contra Deus. Mas quem é ele mesmo? Ele morreu também? Quem? Jesus. O outro Deus? O outro Deus? Aquele que você disse era uma cópia. Que era uma cópia? Dois deuses. Deus vezes Papai Deus. Não, eu falei de Cristo e do anticristo. É isso que você quer saber? O anticristo é quem está contra Cristo. É quem ensina o contrário que Cristo ensinou. Por exemplo... ele está ensinando a contrário para a criança. Isso, então, por exemplo, se eu não estou lhe ensinando que você tem que andar na verdade, então, essa pessoa vai tentar lhe ensinar que você tem que andar na mentira. Sem tentar... Então, eu não estou lhe ensinando que você tem que honrar seu pai e sua mãe. Então, essa pessoa vai dizer, não gosta de seus pais. Então dizendo também, eu não gosto dos seus pais também. Então, isso é o anticristo. Entendeu? Vamos prestar atenção, Beto. Só falta um parágrafo. Olha, praticar a justiça. Se saber que ele é justo, saber que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. O que é justiça? Justiça é dar a cada um o que cada um merece. Por exemplo, se você fizer uma prova e merecer 10, se você fizer uma prova e acertar tudo, você merece 10. Então, se você merecer 10, você tem que receber 10. E se você errar tudo, você merece 0. Aí se você tomar um 0, você fica de castigo. Castigo vai ser bom, não. Meu filho, você fica de castigo. Então, é isso aí, pessoal. Eu agradeço aí pela... A nossa live aí é essa. Eu vou fazer o possível pra... De noite, né? De noite, eu fazer pelo menos uns 30 minutos de ensino bíblico. Aqui com meus filhos, né? Com meus filhos. Então é isso aí. Eu agradeço. Vou mandar um tchau aí para o pessoal. Tchau! Até os próximos vídeos. A gente pode gravar até 18 horas e 30 horas. Então... Diga assim, Deus abençoe todos. Deus abençoe todos. Tchau! Deixa o like.